Eu cumprimento aos amados irmãos, com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Sejam todos muito bem-vindos a este momento na presença do Senhor. Nós estamos aqui hoje reunidos para louvar o Senhor, para bendizer e exaltar o nome dEle. Amém? É uma oportunidade que Ele está nos dando. Portanto, o nosso convite é que você possa fechar os seus olhos e entrar na presença bendita do Senhor e que você possa aproveitar tudo que você puder através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós oramos a Ti, clamando pelo poder que é no sangue de Jesus. Ó Deus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nos lava, Senhor, nos purifica. Meu Deus, nos limpa verdadeiramente através do sangue do Teu Filho amado. Estamos aqui hoje reunidos, ó Deus amado, porque o Senhor proporcionou essa oportunidade. E nós queremos Te agradecer, ó Deus amado. Somos pessoas carentes e necessitadas do Teu agir, da Tua misericórdia. Somos carentes dos Teus favores, da Tua graça, da Tua benevolência. Ó amado Senhor, nós queremos dizer a Ti, ó Pai, que somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor do Teu povo, da Tua amada igreja. Meu Deus, que nós não tenhamos palavras para reclamar, ao contrário, que tenhamos palavras de gratidão em todo o tempo. E que em todo momento nós possamos reconhecer que nada podemos ter se do céu não nos for dado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Entregamos e consagramos ao Senhor este momento, as nossas vidas, a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração. Consagramos ao Senhor esta oportunidade, consagramos a Ti a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber como aroma suave as Tuas narinas, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que o Senhor possa direcionar a Tua palavra, que nós venhamos nos diminuir, Deus Santo, e que o Senhor venha crescer. Meu Pai, que a palavra do Senhor hoje, ela venha edificar vidas. Meu Deus e meu Pai, se há alguém que ainda não ouviu falar de Ti na íntegra, verdadeiramente falar do Senhor, ó Deus, e não um Jesus, um Deus tão distante, mas de um Jesus que é presente, que é vivo. Ó Deus, nós hoje pedimos ao Senhor que o Senhor venha edificar essas vidas e que eles possam entregá-las ao Senhor verdadeiramente. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte a quem está cativo, ó Deus amado, da escravidão, que o Senhor possa estender as Tuas mãos até o Egito, ó Pai. Quem está vivendo na terra do Egito, nós não estamos falando de uma nação, mas estamos falando espiritualmente, Senhor. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os tire de lá e dê a eles a oportunidade de uma nova vida, de vivenciar algo novo, ó Deus amado, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar cada criança sobre a face da terra, que o Senhor esteja com elas, porque somente o Senhor pode livrá-las das ações malignas. Meu Deus, aonde estiver um doente, um enfermo, que o Senhor possa curá-los, porque há poder no sangue de Jesus. Deus vive e fiel. Aonde tiver um adolescente, um jovem, ó Pai amado, que esteja, ó Deus, dominados, ó Pai amado, por algo que é nocivo, ó Deus amado, que vive na dependência, ó Deus, daquilo que não é do Senhor, que o Senhor possa libertá-los. E aqueles que estão desempregados, nós pedimos por eles, pedimos que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um, Senhor. Pedimos pelos idosos, por aqueles que estão acamados, ó Deus, ó Jesus, aqueles que não conseguem nem se trocar, ó Pai amado, ó Deus, tem misericórdia. Nós pedimos ajuda em favor de cada um. Deus vivo e fiel, abençoa, Senhor amado, a vida de cada um que está orando juntamente conosco neste momento. Que a bênção do Senhor chegue até a vida dessa pessoa, desses teus filhos, mas que também elas possam ter a bênção do Senhor
possa se estender aos seus familiares, à sua parentela, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho. Meu Deus, e aonde estiver um tipo de enfermidade oculta, que o Senhor venha repreender pelo poder que há no sangue de Jesus. Liberta, Pai. Liberta, Senhor, quem está cativo. Nós dependemos do Senhor. E hoje a tua igreja clama pela liberdade dos teus, pela liberdade daquele que está aprisionado, ó Deus amado, pela cegueira, pela surdez, por tudo aquilo que é espiritual. Que o Senhor venha quebrar as cadeias das trevas, ó Deus amado, tirá-los da escuridão e dar a eles a oportunidade de ver a luz que resplandece no meio da tua igreja, que brilha, ó Deus amado, como um brilho como ninguém jamais pôde ver, ó Deus, e que brilhe o teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o clamor que te fazemos em nome de Jesus, amém? Nós vamos abrir, eu convido aos irmãos para que possam abrir as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 4, 7, nos diz assim, João, capítulo 4, versículo de número 7, nos diz assim, vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber? Versículo de número 10. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo de número 13. Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de prosseguirmos com a palavra propriamente dita, eu quero passar uma revelação que o Senhor concedeu para o culto de hoje. O Senhor deu uma visão, ele mostrou o seguinte, ele mostrou que cada pessoa que crê nele, que crê no Senhor, tem uma proteção diferenciada da parte dele sobre as suas vidas. E ele mostrou como se fosse um fogo que estivesse da parte de Deus à frente das pessoas que creem nele, e por trás ou atrás das pessoas, na retaguarda daqueles que creem nele. E esse fogo, quando o Senhor dava esse fogo, essas pessoas que criam nele estavam sob a proteção do Senhor, ele mandava do céu esse fogo para guardar essas pessoas, tanto pela frente quanto pela sua retaguarda. E quando o inimigo intentava contra a vida dessas pessoas, o fogo consumia elas. Tudo aquilo que o inimigo tentava, por exemplo, se alguém tivesse uma inveja diz a palavra do Senhor, como se alguém tivesse inveja do seu trabalho, alguma coisa da sua vida, porque nós somos rodeados de pessoas que invejam qualquer coisa que nós temos. Então o Senhor, através do poder do Senhor, daquele fogo que ele enviava da glória da eternidade para ficar à frente e atrás, o Senhor quebrava, o fogo consumia, o fogo destruía e não deixava aquilo tocar em você, não deixava nada do mal chegar até você. Mas a palavra do Senhor, nesse dom ainda continuando, além disso, das pessoas que criam, né? Mesmo assim, as pessoas recebendo isso da parte, essa maravilha da parte do Senhor, mesmo assim havia entre essas pessoas, aquelas que saíam por conta própria da presença do Senhor,
elas saíam por elas mesmas, elas encontravam justificativas para estar saindo, para deixar de crerem no Senhor. Elas falavam que era elas arrumavam desculpas, né, justificativas. Uns diziam: eu vou deixar de ir, de frequentar, de buscar o Senhor por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa do meu trabalho, por causa que eu estou muito cansado, porque eu estou todo dia com dor de cabeça, enfim, N justificativas. E essas pessoas, elas arrumavam essas justificativas por elas mesmas e deixavam de crer no Senhor e saíam da presença do Senhor. Só que essas pessoas, quando elas saíam da presença e deixavam de crer em Deus, no Senhor Jesus, elas perdiam a proteção do Senhor. Elas perdiam essa proteção que é especial da parte do Senhor para com as nossas vidas. E quando elas perdiam essa proteção, quando elas deixavam o Senhor, né, e elas justificavam, e tentava justificar, e não adianta a gente querer justificar nada das nossas ações para o Senhor. Elas perdiam até suas vidas, elas deixavam de crer, e ao deixar de crer, o Senhor também deixava elas para lá. Aquilo que o Senhor tinha como proteção, o Senhor não exercia. E a consulta desse dom está lá em Provérbios 26, 20. Diz assim: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Sem lenha, a lenha, o fogo apaga. Ou seja, a nossa fé, se nós não buscarmos no Senhor, estivermos prostrados aos pés dele, buscando a ele em todo o tempo, e debaixo das potentes mãos do Senhor, o fogo da fé vai apagar. O fogo que o Senhor fala é do fogo da fé, aqui em Provérbios 26, 20. Se nós não pararmos de inventar desculpas, justificativas, para falar, o que adianta eu inventar uma justificativa para o pastor, por exemplo? Inventar: olha, eu não vim para o culto, ou eu não fui ao culto por causa disso ou daquilo outro. Eu não fui ao culto porque eu estava com a dor de barriga até a gente entende, porque é um negocinho difícil. Mas eu não fui ao culto porque chegou uma visita em casa, chegou alguém na minha casa. Não adianta nós querermos justificar o injustificável para Deus. E as pessoas falam: eu não fui à igreja, eu não fui ao culto, por quê? Porque eu estava muito cansado, tive muitos problemas hoje no trabalho, vivenciei problemas na minha família, aqui em casa foi um dia tenebroso, terrível, e eu estou sem ânimo para ir à igreja. Ora, estamos então contradizendo o que diz a palavra do Senhor, o que Ele nos ensina que todos que estão cansados, sobrecarregados, aflitos e oprimidos, que fossem até Ele, porque Ele alivia o nosso fardo, Ele alivia o nosso sofrimento, a angústia, Ele carrega sobre Ele o peso da angústia, do sofrimento, Ele pega, Ele toma nas mãos dEle. E eu tenho testemunho vivo disso, de quantas vezes eu fui para a igreja passando tanto mal que a vontade era de ficar quieta, deitada, ou seja, eu olhava para a cama, ela olhava para mim, e eu queria ficar ali. No entanto, o Senhor vinha à minha memória, e mais importante para mim, mesmo eu passando tanto mal, eu sabia que o culto é importante, de suma importância para aqueles que creem. Aqueles que creem. Então, nós chegamos à casa do Senhor passando muitas das vezes tanto mal, com tanta dor de cabeça, com tanta dor, e no momento de um louvor, no momento de uma oração de um irmão que está ali, no momento do clamor pelo sangue de Jesus, o Senhor te visita e te concede a bênção da cura, e muitas vezes nós jogamos fora isso. Nós descartamos isso. Então, o Senhor, Ele dispensa da eternidade a bênção, Ele dispensa da eternidade aquilo que é necessário para nós recebermos, aquilo que nós precisamos, e nós dispensamos. Nós saímos da presença do Senhor, nós deixamos de crer, porque eu quero dizer para os irmãos que sem a fé, sem crer no Senhor, jamais nós conseguiremos agradar ao Senhor. Então é necessário que todas as pessoas que têm necessidade,
que precisa de um milagre, que precisa de uma vida renovada, de uma vida transformada, ele precisa entender que ele tem grande necessidade de quê? De buscar no Senhor, de buscar, e você buscando o Senhor está ali pronto para te receber. Então quem tem fé, ele trata, o Senhor tem um tratamento diferenciado, louvado seja o nome do Senhor, como está escrito em Samuel, ele honra aqueles que o honram, e nós estamos falando aqui de honra, de honrar ao Senhor com a nossa fé, com a nossa busca, ou seja, não é honrar, nós não estamos falando nada físico, nós não estamos falando de nada financeiro, estamos falando de crer, de buscar, de ter necessidade de um milagre, de uma bênção, de uma renovação, de viver uma nova experiência com o Senhor. É isso que o Senhor está falando. E para essas pessoas, Ele tem o melhor. Para essas pessoas, Ele tem o melhor. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de vivenciar grandes experiências. E hoje é a oportunidade. E a palavra do Senhor, quando Ele fala que muitas das vezes, quando nós saímos da presença do Senhor, então o Senhor deixa de nos guardar. Ele deixa de nos guardar como Ele gostaria de guardar. Então, muitas pessoas, diz o Senhor, Ele mostrou que muitas dessas pessoas, elas perdiam suas vidas. Que triste. É muito triste quando nós vemos alguém que já recebeu tanto, já teve experiência com o Senhor, e elas resolvem sair da casa de Deus, da presença do Senhor, da mesma forma que elas resolvem por conta própria, porque não é Deus que as expulsa. O Senhor não expulsa ninguém da sua presença, não, Ele expulsa o Satanás. Satanás Ele expulsa sim, o inimigo Ele tira da nossa vida, do nosso caminho, Ele tira, mas nós Ele não tira, ao contrário, a maior alegria do Senhor é quando Ele tem ovelhas agregadas no seu aprisco, ovelhas sendo alimentadas por Ele, pela palavra dEle. Quando a maior alegria do Senhor hoje chegou mais uma ovelha que precisa ser tosquiada, que precisa ser cuidada, que precisa ser sarada, que é machucada, e maior alegria do Senhor é receber essas ovelhas. Quem sabe você é uma delas que esteja necessitando dessa bênção hoje na sua vida. Essa é a grande oportunidade, mas você precisa entender que tem que haver o quê? Uma necessidade da sua parte para com a pessoa do eterno, do Senhor eterno e soberano. Precisamos ver isso, precisamos entender, porque tem pessoas que acham que eu não vou buscar a Deus, eu não quero ser crente, mas nós não convidamos a ninguém a ser crente. Crer no Senhor Jesus, creia no Senhor, não por mudar de uma igreja, simplesmente de uma placa de igreja, não é isso que o Senhor está falando. Ele quer você sendo ovelha do seu rebanho, ovelha do rebanho dele, que ele trata com tanto amor e tanto carinho. Não perca a sua vida, não saia da presença dele, porque ao sair da presença dele, você deixa de crer, e ele não tem compromisso com aqueles que não creem nele. Ele não tem compromisso. O compromisso dele é com aqueles que creem e buscam em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que essa passagem é uma passagem que nos ensina tanto, que nos mostra tanto. Uma passagem extremamente conhecida, onde o Senhor Jesus, ele sai de um determinado lugar com os seus discípulos, e ele deixou um lugar chamado Judeia, e ele volta novamente para um lugar chamado Galileia. E para ir nesse trajeto, era necessário que ele passasse num lugar chamado Samaria. Mas isso, nós sabemos que ali naquele local, o Senhor já sabia, ele sendo Deus, encarnado como homem, ele tinha todos os atributos da eternidade. Ele tem todos os atributos, porque ele é eterno. Todos os atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava sobre ele ali, e ele andava de lugar em lugar, buscando as pessoas, buscando ovelhas, falando para o povo e mostrando para as pessoas que era necessário se tornarem ovelhas do seu aprisco, do seu rebanho, mostrando o caminho que elas deveriam andar. E quando ele chega nesse lugar chamado Samaria,
ele sente sede, porque naquele momento ele estava andando como um homem. Ele sentia o Senhor Jesus como homem, ele sentiu dores, ele sentiu sofrimento, tristeza e angústia em todos os aspectos, porque nós também sentiríamos. Só tem uma coisa diferente, que ele carregaria um peso que o homem jamais poderia carregar, o peso do pecado. É uma cruz monstruosa, com peso sobrenatural sobre a vida dele. E esse homem natural, o homem aqui da terra, nunca ninguém pôde e jamais poderá substituí-lo. E eu não sei falar da Bíblia, a não ser falar de Jesus, a não ser falar de salvação. Eu só sei pregar Jesus e salvação. Eu não sei pregar vida financeira, não foi para isso que Deus me chamou, e por misericórdia e graça dele eu estou aqui ministrando a palavra. Ou seja, o ministério qual eu pertenço. É isso que Deus tem nos ensinado a falar, a pregar, Jesus Cristo ressurreto, não o Jesus Cristo que está morto, mas o Jesus que é vivo. E naquele momento Jesus, o desejo dele era mostrar às pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que existe um caminho, que existe uma saída, que existe uma solução, e ele está exclusivamente nele, não está em projetos de homem, não está em nada do que o homem possa criar, não. Aquilo que o homem precisa está num projeto chamado eternidade, está num projeto chamado salvação, que somente o Senhor Jesus pode fazer por nós. Ou seja, ele ali naquele momento como homem, ele sentia sede, ele sentia frio, ele sentia dor, ele precisava de vestes para se vestir, ele precisava de alimento para se alimentar, como o homem ele precisava, assim como nós precisamos. E naquele momento ele chegou até um poço de Jacó, daquela época, né, um poço de Jacó, e ele chegou numa cidade samaritana antes disso, e a cidade era chamada de Sicar. Essa cidade era perto da terra de Jacó, e ali, diz a palavra do Senhor, que ele estava muito cansado da viagem, porque naquele momento ele estava como ser humano, então muito cansado da viagem, ele para, e ele para perto de um poço. É claro que aquela parada dele ali, próximo àquele poço, é porque ele sabia que chegaria alguém ali, uma pessoa que iria abrir o seu coração, o coração para o seu entendimento. Ele sabia que naquele local iria ter pessoas que receberiam a salvação, que ouviriam o seu chamado, que ouviriam a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo do Senhor é ir a todos os lugares, e ele vai a todos os lugares, porque a maior vontade do Senhor, como eu disse anteriormente, o maior desejo do Senhor é agregar ovelhas para o seu aprisco, ovelhas para o seu rebanho, ovelhas essas que são tratadas por Ele, que são curadas por Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque essas ovelhas, elas recebem o melhor da parte do Senhor, elas não recebem o pior. As ovelhas que Ele está tentando buscar aqui, e que Ele vai encontrar, pessoas essas que vai ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, o chamado do Senhor, para se tornarem ovelhas, louvado seja o nome do Senhor, que ovelhas que ouvem a instrução do Senhor, ovelhas que caminhem por um único caminho, um caminho que é irradiado pela luz, louvado seja o nome do Senhor. E ele chega ali, por alguns minutos, ele fica ali por um tempinho, ele fica. E diz a palavra do Senhor que era quase meio-dia, então um horário diferenciado, porque naquela época os samaritanos, o horário deles naquela época desse povo, de buscar água à fonte, uma fonte natural, de buscar água era na parte da manhã ou na parte da tarde. Na parte da manhã, quando o sol estava mais tranquilo, mais ameno, na parte da tarde da mesma forma. Mas aqui era um horário diferente, e tem um porquê de ser diferente, porque o Senhor foi aquele horário ali naquela fonte, porque ele sabia que chegaria uma mulher pecadora como eu e como você, chegaria uma mulher ali que tinha necessidade de ter a sua vida transformada. Até então ela não tinha esse conhecimento, mas no seu íntimo
Talvez ela não saberia, porque quando nós vemos os versículos aqui à frente, nós entendemos que ela ainda não conhecia verdadeiramente quem era que estava falando com ela. E ali, quando ela chega, e ela percebe que ele está ali, e a primeira coisa que ele fala, ele não aponta o seu pecado, não. Jesus, ele não aponta a nossa sujeira, ele não aponta os nossos erros, não. O Senhor não é assim. Ele não é como um homem que fica olhando de lado, né? Olhando assim. Qual é? Lá dentro da igreja, muita gente faz isso, ou fica olhando e julgando, nos julgando. Jesus, ele olha para nós e nos vê pessoas que são sofridas, que têm necessidade, que precisa de amparo, de apoio e de ajuda. Chega aquela mulher ali, e ele se direciona a ela, e a palavra que ele fala com ela é algo tão diferente daquilo que talvez o homem poderia imaginar, porque por que aquela mulher estava ali naquele momento, indo em pleno meio-dia, era quase meio-dia, um sol quente e escaldante, um horário tão diferente, por causa da condição de vida que ela vivia, a condição em que ela se encontrava. A condição de vida dela é a mesma condição do homem que vive, que é pecador, mas as pessoas, eles não a queriam por perto, eles tiravam ela da presença, eles não aceitavam, eles rejeitavam a ela. Por que rejeitavam? Por causa daquilo que ela vivia. Diz a palavra do Senhor, num dado momento, quando o Senhor tece um comentário, ele vai estendendo a fala dele com ela, ele começa a conversar com ela. Ele começa a conversar com ela e ele diz, veio essa mulher samaritana e Jesus pediu ela o seguinte, ele diz, dá-me de beber. Dá-me de beber. E naquele momento o Senhor Jesus estava sozinho, os discípulos tinham ido comprar comida, ou seja, era necessário. O Senhor, ele é sabedor de todas as coisas, porque tem momento que é eu e o Senhor, tem momento que é você e o Senhor, tem momento que somos nós, juntamente com a igreja. A igreja, num dado momento, ela está reunida ali para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, Jesus, os discípulos tinham saído de perto do Senhor para ir comprar alimentos diferentes, alimentos para saciar a fome deles, a fome natural. No entanto, naquele momento, o Senhor Jesus, ele vai àquela fonte por uma providência dele, porque ele sabia que ele iria fazer uma grande obra, iria acontecer uma grande obra, e essa obra, ela só acontece na vida daqueles que deixam, daqueles que verdadeiramente têm necessidade de transformação, de viver vidas novas, vida nova, de viver experiências novas com o Senhor. Então, quando ele vê aquela mulher, ela se aproxima e ele pede, dá-me de beber. Naquele momento, ele estava falando e ela conhecia somente um poço, que eles chamavam de poço de Jacó, era um poço de águas naturais, era um lugar de água natural, diz a palavra do Senhor. E ela disse, e ela reconheceu que ele não era samaritano. Ela olha para ele, e ali de frente a ela estava um varão valoroso, e ela disse, você sendo judeu, ela disse, você chega até mim e me pede água, você não podia nem estar conversando comigo, você é judeu, e me pede para mim, né, que sou samaritana, e você sabe disso, que judeus e samaritanos não se dão muito bem, mas o Senhor, ele não exclui nem grego, nem samaritano, nem judeu, ele não exclui a ninguém. Ele quer as suas ovelhas como ovelhas, ele quer os seus filhos como filhos, unidos pela mesma fé, buscando um único Senhor, um único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, ele se revela, ele começa a se revelar a ela, ele começa a falar para ela, eu te pedi água, você está falando comigo que eu não posso conversar com você, porque eu sou judeu, e você é samaritana, mas eu te pedi água.
Eu te pedi água e eu quero te dizer mais. Se você tivesse a oportunidade, que você está tendo a oportunidade agora, é o que talvez você esteja tendo neste momento. Muitas pessoas, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Se você conhecer o dom de Deus, o poder de Deus, e quem é o que te pede, ou seja, quem está aqui falando com você, se você pudesse ter noção de quem está te pedindo água, e eu estou pedindo água natural. Ela pediu água natural para ela porque é o que ela conhecia. Ela não conhecia outro tipo de água. Então ele está falando, ele começa a entrar para que ela pudesse se abrir com ele, para que ela pudesse abrir o coração e deixar o Senhor se revelar a ela, porque o Senhor, ele precisa se revelar aos nossos corações. O Senhor, ele precisa se revelar diante de nós, em nossas vidas. Ele precisa, para que ele possa fazer algo por nós, é necessário que deixemos ele se revelar a nós, e começa a conversação, aquele diálogo, e ele já começa a falar, e ele não a julgou, e ali até então ele não apontou nada daquilo que ela vivenciava, ele não falou, ele chegou de uma forma diferente. O Senhor, ele é assim, ele chega diferentemente do ser humano, que já chega diante de você e começa, ele enche você de perguntas, quer saber onde você trabalha, com quem você anda, se você é casado ou solteiro, se tem filhos ou não, para começar a te julgar. Você trabalha onde? Quanto é que você ganha? Então o Senhor, ele começa um diálogo com o homem de uma forma diferente, é o que ele está nos ensinando aqui hoje. E ele diz, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você pudesse saber, eu estou aqui falando com você, o dom de Deus, o poder de Deus é comigo, e se você pudesse saber e entender, quem está aqui falando com você, quando eu te pedi água, no momento em que eu te pedi a água, você me pediria, e ele te daria, ele falando dele, e ele te daria água viva. A água viva, porque a água que nós tomamos, ela é a água natural, que jorra de uma fonte natural, que o Senhor deu, e não é água viva. Essa água que sacia, H2O, que sacia a nossa sede física, ela não é uma água viva, não dá. A água viva, ele fala dele, da pessoa do Senhor Jesus. E ela vai falando, e ela, no começa o diálogo, a conversação entre eles, ele disse-lhe a mulher se volta para ele, Senhor, ela começa a arrumar desculpas, ela começa a arrumar o quê? Ela começa a arrumar justificativa, ela diz assim, mas Senhor, eu não tem como tirar a água aqui da fonte, desse poço, porque nós não temos instrumentos adequados para tirar a água da fonte. Ela começa a arrumar justificativa, ela tenta explicar a justificativa, a explicação para aquilo, e ela não entendeu a palavra do Senhor Jesus naquele momento, e ela começa a falar, mas Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e ele é fundo, ou seja, ela começa a explicar para ele, justificar para ele, não tinha como, onde tem água viva, ou seja, ela não tinha entendimento daquilo. Desculpa. Então ela, até aquele momento, ela era uma pessoa sem nenhum tipo de entendimento da parte espiritual, da parte do Senhor. E o poder de Jesus, do Senhor, estava ali presente, mas estava passando desapercebido aos olhos dela. No entanto, como o Senhor queria salvá-la, e não só ela, há muitas pessoas da cidade, daquele local ali, ela faz uma pergunta, onde é que tem água viva? Então ela falou assim, mas aqui tem água, o Senhor fala de água viva, mas aonde é que está essa água viva? E ela faz outro questionamento para o Senhor, ela faz a pergunta assim,
O Senhor é maior. O Senhor acha que o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque ela só conhecia aquele poço, aquele local, aquela água. Ela não tinha tido a oportunidade de ver o Senhor como Ele é, como verdadeiramente Ele é. Porque nós vivemos com tanta venda nos nossos olhos e com tanto tapume no ouvido, que nós muitas vezes não conseguimos ver que o Senhor, Ele quer se expandir nas nossas vidas, Ele quer crescer nas nossas vidas, Ele quer que nós o vejamos e o reconheçamos, que aquele poço ali, o poço de Jacó, era algo que era como se fosse uma tradição, era algo que ela não conhecia nada além daquilo ali, mas o Senhor queria que ela conhecesse além daquilo ali, que o entendimento dela se voltasse para além daquilo que ela vivenciou, e é o que o Senhor quer para nós neste momento, é o que Ele está falando. Ela diz que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado, ou seja, ela enfatiza, ela continua a falar com Jesus, e ela tentando enfatizar que aquilo ali era sumariamente importante para eles, para ela e para todas aquelas pessoas daquele local ali de Samaria, da região de Samaria, e para muita gente ainda é, porque aquilo que é normal, aquilo que é natural aqui da terra, porque a água que jorra para que sacia, o H2O é natural da terra, o Senhor preparou para nós, foi o Senhor que preparou para nós, então aquele poço ali era algo que ela palpável ali, ou seja, aquilo que ela conhecia. E nós vivemos às vezes dentro de algum lugar que nós achamos que conhecemos, que nós adoramos o Senhor, e no entanto o Senhor não está lá, no entanto o Senhor está longe daquele local, ou seja, porque vivemos em um mundo, em lugares, ou seja, nós vemos multidões de pessoas que andam pelas ruas aí, afora, crendo que está adorando o Senhor, crendo que está glorificando a Deus, mas que não tem nada do Senhor. Deus não é aquilo, Deus não é dessa forma, o Senhor Jesus não é assim, Ele se apresenta de uma forma tão diferente, e Jesus responde para ela, quando ela começa a justificar, ela começa a explicar, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Ele fala para ela, minha filha, todas as pessoas que beberem dessa água aqui, desse poço, que é a água que nós bebemos, que é o H2O, a água que bebemos aqui na terra, como ser humano, para saciar a sede do nosso corpo, vai ter sede. Tanto é que nós tomamos água a todo instante. Você vai ter sede, toda pessoa que continuar bebendo dessa água aqui, dessa água, vai continuar a ter sede. Vai ter sede e vai ter sede. Mas ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, isso aqui tem a ver com a revelação, com o dom que o Senhor mostrou, mas aquele que beber da água que ele der, aquele que beber, que tiver experiência, aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. O Senhor mostrando para ela, quando ele diz lá no versículo de número 10, quando ele diz para ela aqui, se conheceras o dom de Deus e o que te pede, dá-me de beber e eu lhe pedirias e ele te daria água viva. Meus irmãos, quão profundo é essa palavra, que profundidade que é essa palavra aqui. Louvado seja o nome do Senhor, quando ele fala para ela, se tu conhecesses, você está tendo a oportunidade de conhecer hoje. Essa mulher estava tendo a oportunidade de conhecê-lo naquele momento. Talvez você esteja tendo também essa mesma oportunidade de conhecer esse varão, essa pessoa, esse ser magnífico que está falando com você através da palavra dele. Se você
Se tu conhecesses, então tem uma outra parte que nos chama, tu lhe pedirias. A palavra do Senhor nos fala em João 14:13. João 14:13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando aqui, meu irmão. Você tem noção da preciosidade que é essa palavra aqui? Que coisa magnífica que é o Senhor. Quão preciosa é a palavra do Senhor para as nossas vidas aqui hoje. Ele diz, se você pudesse entender, se você tivesse essa oportunidade, você está tendo a oportunidade de conhecer quem está falando com você. E você lhe pediria, você o pediria e ele te daria, diz a palavra do Senhor, e ele te daria. O Senhor está dizendo, se você está tendo a oportunidade de conhecer a esse Jesus, você está tendo a oportunidade de conhecê-lo hoje. Ou talvez você já o conheça, mas a sua fé está escassa. Talvez você hoje esteja saindo, deixou o Senhor, deixou de crer, e o Senhor deixou de fazer por você, mas você está tendo a oportunidade de voltar aos pés dele e conhecê-lo verdadeiramente, porque quem conhece ao Senhor verdadeiramente não o deixa nunca, jamais, nunca ela vai deixar, porque ela teve a oportunidade de viver coisas horríveis lá nas trevas, mas está tendo a oportunidade de ver a luz, de ter experiências com o Senhor, que é a luz, e Ele está dizendo para nós, você está tendo a oportunidade hoje de conhecê-lo, e Ele quer fazer muito por você, porque eu não acredito que quem tem experiências com o Senhor, em conhecê-lo, em vivenciar algo, tanta coisa, a todo momento você vivencia algo novo da parte de Deus na sua vida. Quem conhece o Senhor não o deixa nunca, só vai deixar no dia que morrer, mas vai esperar que suba com a igreja em nome de Jesus. Quem conhece o Senhor e tem experiência com o Senhor não o deixa por nada nessa vida, não deixa ele por causa de uma dor de cabeça, não deixa de ir a um culto porque chegou visita na sua casa, não deixa de ir a um culto por N motivos, não deixa de ir, vai estar sempre na casa do Senhor, alimentando, porque o Senhor está falando, Ele faz, você pede e Ele faz. E em João 14:13 Ele fala, e tudo quanto pedirdes a mim quem? A essa fonte que jorra, a esse Senhor que estava diante dela. Jesus é a verdadeira fonte de água viva, e Ele está dizendo aqui, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. São palavras minhas? Não são palavras minhas, não. São palavras do Rei da Glória, da eternidade. São palavras do próprio Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para o seu povo, em nome de Jesus. E Ele vai falando com ela, e Ele vai tentando mostrar para ela, é o que o Senhor está falando conosco hoje. Deus hoje está tentando falar conosco, está tentando nos mostrar. Ele quer nos mostrar a palavra dele, se revelar através da palavra dele para as nossas vidas. Ele quer se revelar a você através da palavra viva. A palavra do Senhor é uma palavra que jorra água constantemente. A todo instante que você chegar diante dele, não importa a sua condição. Essa mulher era mulher samaritana e pecadora, tanto é que nós vamos ver aqui à frente. E a pessoa, e que ele queria mostrar para ela o seguinte: sou eu a fonte de água viva. Sou eu a fonte de água viva. E quando o Senhor vai falando com ela, Ele está tentando falar com ela. Sou eu a verdadeira fonte de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Se você conhecer essa verdadeira fonte de água viva, você não vai ter sede nunca mais. Você vai ficar constantemente saciada em nome de Jesus. Você não vai precisar saciar a sede da sua alma aqui na fonte de Jacó. Não, na fonte de Jacó para saciar
A sede da nossa alma, essa sede que o Senhor está falando, é uma sede que não é uma sede natural do nosso corpo, mas é uma sede espiritual. É a sede que sacia a nossa alma, o nosso espírito, sacia o nosso interior, sacia e que nos dá a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele vai falando com ela, e ele diz para ela, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa. Quando ela ouve isso, quando ela ouve essa expressão, o Senhor falando com ela, quando ela ouve, ela diz o seguinte: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Ela começou, o leque começou a se abrir. Os ouvidos dela começou a se abrir. Os olhos do entendimento, os olhos do coração dela começou a se abrir. E ela começou a, eu quero dessa água. Quando ela ouviu essas palavras aqui do Senhor, que aquele que tomar, qualquer pessoa que tomar dessa água, da fonte dessa água, da água da vida, a água que jorra para a vida eterna, nunca mais vai ter sede. Ela falou na hora, Senhor, então eu quero. Talvez é o que você precise dizer hoje para Deus, para o Senhor. Senhor, eu quero dessa água. Eu quero tomar dessa água, eu quero ser participante dessa água, eu tenho sede dessa água, eu tenho sede, eu desejo essa água, viver tomando dessa água todo momento, e a água está aqui. Essa água está aqui, na palavra, através da palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala para ela, aí vem o ponto crucial. Ele fala para ela assim, vai lá, chama teu marido. E ela diz, mas eu não tenho marido. Eu não tenho. Ali estava a fonte da exclusão dela no meio do povo, Por isso que ela ia até a fonte buscar água, a água natural. Ela ia até aquela fonte buscar a água natural, porque ela ia fora de um horário. Era em um horário diferente, aonde as outras pessoas iam. E ela aqui está o problema dela. Talvez não seja esse o seu, mas eu tenho outros problemas. Eu erro com o Senhor, eu erro a todo instante de outra forma. Talvez você erre de outro. Fato é que ninguém está isento, ninguém sobre a face da terra está isento de erros. Nós erramos e nós erramos e nós erramos. Mas o Senhor nos dá uma oportunidade, de chegar diante dele e dizer, Senhor, eu sou pecador, eu erro, me perdoa pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós erramos a todo instante, e erramos a todo momento, erramos a todo dia. Mas o Senhor está dando a oportunidade de arrependimento, de chegar diante dele. E ele veio para quê? Para nos libertar desse peso. E a palavra lá em Atos 10, 43 diz assim, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. Todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. E o Senhor é o único que perdoa pecado. Não tem ninguém, nenhum mortal sobre a face da terra que perdoa pecado. Senão a Bíblia é enganosa. Senão a Bíblia é mentirosa. E como a Bíblia é fidedigna, verdadeira, então a Bíblia não é mentirosa. O Senhor Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Para nós sermos absolvidos, nós devemos orar e pedir perdão através do sangue de Jesus, diz a palavra do Senhor. Então, quando ela fala para ele diz para ela, vai lá e chama o teu marido e volta. E ela falou, não, Senhor, eu não tenho marido. E ele falou, olha, você disse bem, você não tem marido, né? Tem razão em dizer que não tem marido, pois você já teve 5 maridos,
e o que tens agora não é teu marido, isso disseste com verdade. Porque até então as justificativas dela era por falta de conhecimento e de entendimento. E ela estava tentando justificar para quem? Para aquele que jorra a fonte, que é a fonte, a verdadeira fonte da água da vida. E ela, quando ela vai ouvindo ao Senhor, ela vai dizendo, eu vejo que o Senhor é profeta. E ele fala para ela, e ela diz para ele, nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E ele diz para ela, mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E ele fala, porque os que me adoram, o que adoram o Pai, os que vão me adorar, e o Pai vão adorar em espírito e em verdade. Ele estava falando. E quando o Senhor chega até ela, a princípio, ele fala, dá-me de beber. Nós vamos ver isso aqui. O Senhor, há 2 momentos em que ele fala, dá-me de beber. Dá-me de beber quando ele estava lá na cruz do Calvário. Ele tem sede. Quando ele estava para terminar o seu tempo de vida, também está aqui no livro de João, capítulo 19, versículo de número 28. Eu convido os irmãos para que possam ir lá e se certificar daquilo que eu estou falando, porque eu sou passiva de erro. Nós somos humanos e falhos, então eu posso errar com alguma coisa. Então, lá em João 19, 28 diz, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. E ele diz, eu tenho sede. É outro momento em que o Senhor estava aqui, ele ainda tinha vida, mas ele estava falando para ela, vai chegar um momento que você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você não precisa estar na beira de um poço físico para estar adorando, você pode adorá-lo em todo momento na sua vida. Você não precisa estar em um lugar específico para adorar o Senhor, mas em qualquer lugar você pode adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele não falou para ela ainda que era espírito, mas ele se tornaria, porque ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Ele está dizendo para ela, o meu Pai, ele é espírito. Vai chegar um momento que você não terá a mim pessoalmente aqui, mas você vai me adorar em espírito e em verdade. E ele mostrando para ela como que seria isso lá à frente. Então o Senhor Jesus, ele, como homem, ele sentiu sede por 2 vezes, a palavra nos relata. Aqui, quando ele chega lá no poço, ele pede para ela, dá-me de beber. E quando lá em João, capítulo 19, 28, quando ele estava prestes a terminar o seu tempo como homem aqui, eu sentiu sede e ele pediu, dá-me de beber. Mas aquelas pessoas ali, eles não deram água para ele, eles deram vinagre embebido. Eles pegaram um pedaço de alguma coisa lá, de um tecido, embeberam, né, molhou, encharcou aquilo ali e levou até a boca dele, como aquilo era como fel, aquilo era amargo, tinha gosto de fel, amargo, terrível, né? E a palavra do Senhor nos mostra, porque terrível é o que nós fazemos com a obra, terrível é o que nós fazemos ao desprezar ao Senhor, terrível, é amargo e muito amargo, meus irmãos. E a palavra do Senhor, né, ele diz que nós entendemos aqui, nós entendemos aqui pela palavra dele, que nós lendo isso aqui, que primeiro ela veio, ouviu aquilo ali, então primeiro vem o que? A convicção. Nós temos a certeza de quem está falando conosco, para depois acontecer a conversão, porque a conversão ela se dá do nosso interno, o externo é resultado daquilo que tem dentro de nós. Ou seja, a conversão, ou seja, a nossa conversão começa primeiro é a convicção de que é o Senhor que fala conosco, de que é o Senhor que nos orienta, que nos molda, que nos mostra. E ela, quando ela vai falando, e ele explica para ela que Deus é espírito, importa que os adore, que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá no versículo de número 24, e ali ele continua falando, e no versículo de número 25, meus irmãos, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, quando ele vier, nos explicará tudo. E ele diz, eu o sou,
Eu é que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou, eu é que falo contigo. Sou eu, essa fonte de água viva. Essa fonte de água viva. Sou eu, esse Cristo, esse Messias que você estava esperando. Sou eu que estou conversando com você. Eu é que estou falando. Naquele momento, os discípulos chegaram. E eles ficaram ali, espantados, maravilhados, porque eles viram que ele conversava com ela, com uma mulher, né? Mas ninguém ousou falar nada, todo mundo só olhou. Os discípulos chegaram, ficaram ali próximo, mas ninguém ousou abrir a boca, mas eles ficaram ali olhando e se maravilharam quando eles viram que ele estava conversando com ela, né? Mas nenhum deles ousou perguntar coisa alguma. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. Deixando o seu cântaro, nos mostra que ela deixou aquele recipiente vazio. O coração dela, até aquele momento, era um coração vazio. E nós deixamos mesmo. Quando nós temos a convicção de que quem nos fala é a pessoa do Senhor, através do Espírito Santo e da palavra dele, quem está se apresentando hoje para nós, nós temos essa convicção. Nós deixamos o nosso cântaro vazio, vazio do poder de Deus, nós deixamos de lado e vamos anunciar. Nós enchemos o nosso coração. Naquele momento, ela já estava sendo saciada, ela já estava recebendo da parte do Senhor, naquele momento. E quando nós recebemos da parte de Deus, o nosso cântaro vazio fica para lá, e nós enchemos, louvado seja o nome do Senhor. Então ela já tinha a convicção de quem estava falando com ela, ela já sabia quem estava ali diante dela, mostrando para ela quem era Deus, quem era o Pai, quem era o Filho, e que o Espírito Santo viria, e ele explicando para ela: olha, para me adorar, muito em breve, vai me adorar em espírito e em verdade. Para adorar o Pai, muito em breve, vai adorar em espírito e em verdade. Porque aqueles que me adorarão, me adoram em espírito e em verdade. Não há outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro vem a convicção, fé. Meu irmão, a sua convicção se dá através da sua fé. Tenha fé no Senhor. Essa mulher, ela creu naquilo que ela ouviu da parte de Jesus, e que você possa crer também, que nós possamos crer naquilo que vem da parte do Senhor, para depois haver a verdadeira conversão. E ela ouviu aquilo, e ela, deixou o seu cântaro, deixou tudo aquilo que estava vazio, ela largou lá. Então ela se alegrou tanto, que ela foi dividir a alegria dela com os seus compatriotas. Ela se alegrou tanto com a presença do Senhor e daquilo que ela ouviu da parte do Senhor, que ela deixou aquilo que de lado, aquilo que estava vazio, aquele recipiente. Ela deixou o cântaro dela e ela se alegrou e foi dividir, e ela foi falar. Ela foi dividir com seus compatriotas, com seus irmãos, e é isso que nós queremos. O que eu recebi da parte de Deus, eu gostaria que você também recebesse. O que nós recebemos da parte do Senhor, que é benéfico para nós, não é benéfico, não é para Deus, mas é benéfico para o Senhor, para nós, é benéfico, é para nós, porque nós é que temos necessidade, nós é que somos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela foi e dividiu com as pessoas: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele, e foram todos lá. E enquanto isso os discípulos lhe rogavam: mestre, come. E ele: não, eu não quero comer, porque a comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem, vocês não poderão conhecer. E a palavra do Senhor lá no versículo de número 39, diz assim, para nós encerrarmos, diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. 2 dias mostra número 2, fala de comunhão, tempo, o tempo dele, o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é eterno, mas e o nosso tempo? O Senhor ficou ali com eles ensinando,
falando da eternidade, falando da salvação, do que fazer, de como receber, de como saciar a sede da sua alma, a sua tristeza, a sua angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, foram salvos. Gente, meus irmãos, que coisa magnífica, que obra espetacular é essa do Senhor nosso Deus. Que coisa mais maravilhosa, que esplendor de obra é essa do Senhor em favor do seu povo. Ele chega até você, mas Ele chega e Ele quer você do jeito que você estiver. Ele não importa a sua condição, meu irmão. Não importa a condição em que você está. Não importa a condição, meu amado. Você é usuário de droga, você é um viciado, você, seja o que for. Não importa qual é o seu erro. Para Deus não importa. Não importa. Meu irmão, minha amada irmã, não importa como você se encontra, o Senhor te quer da forma como você está. Ele chegou ali porque Ele sabia que Ele ia encontrar essa mulher, e a bênção que ela recebeu se estenderia aos seus familiares, aos seus compatriotas, aos seus irmãos ali daquela comunidade, daquele lugar. É o que nós queremos. Nós queremos que essa palavra, ela resplandeça no seu coração, ela ilumine a sua fé, ela seja acrescentada hoje fé. Se o seu cântaro, se o seu coração está vazio, que você hoje possa receber a bênção do Senhor, que a fé do Senhor esteja dentro do seu coração. Meu querido e minha querida, não fica triste. Não fica triste porque até agora você talvez não tenha conhecido o Senhor, mas você está tendo essa oportunidade. E diga sim a Ele, diga sim para Ele. Ele quer que você esteja vivendo com Ele, na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Você hoje está tendo a oportunidade de receber água viva. A água viva fala da graça. A água viva é graça, que é um favor que o Senhor nos dá sem merecermos, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor é que, quando nós dizemos sim ao Senhor, milhões de vezes, se o Senhor chegar até mim, milhões e milhões e milhões de milhões, eu digo sim para Ele. Eu digo sim, eu quero dizer sim todo o tempo. Eu digo sim, a igreja diz sim. Sim, vem Senhor Jesus. Nós queremos sim a presença do Senhor. A água viva é a graça, né? Então o Senhor, quem tem experiência da graça, de tomar dessa água viva, ele nunca vai se arrepender de recebê-la, nunca. Ao contrário, ele vai se regozijar. Ele vai se regozijar nela para todo sempre, dizendo: sim, Senhor, vem, Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor é comigo, o Senhor me liberta, o Senhor me transforma, o Senhor me cura, o Senhor sacia a minha sede. É o Senhor que me dá paz, é o Senhor que me dá alegria, é o Senhor que transforma o meu casamento que está todo destruído. Jesus transforma o meu casamento. O Senhor, Ele faz isso. O Senhor, Ele faz acontecer. Ele é o único que faz acontecer. O Senhor transforma vidas, e transforma a vida dessa mulher samaritana. Foi transformada. A vida dos demais membros da sua família e dos outros, diz a palavra, que foram transformados. Tanto é que eles pediram: fica conosco mais tempo, Senhor. Fica conosco, não vai embora não. E quem tem experiência com o Senhor, quem já disse sim, quem tem convicção de que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, professa isso na sua vida, e é o seu Senhor e Salvador, você tenha convicção de tudo isso, você vai ver que houve uma verdadeira conversão. E o verdadeiro convertido, não convencido, o verdadeiro convertido não larga o Senhor nunca, jamais, em momento algum. Pode cair raio, chuva, trovão, tudo pode cair, explodir, ele estará sempre aos pés do Senhor. Ele vai ver que um culto é muito importante, que ele vai aprender a valorizar o culto, porque quem é verdadeiro convertido, ele valoriza o culto, valoriza o corpo, porque a cabeça desse corpo está ali, trabalhando em favor da sua igreja, em favor do seu povo, em nome de Jesus.
Essa era a palavra que o Senhor nos entregou hoje. Que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente. Que o seu coração esteja transbordante hoje. Transbordante do poder do sangue de Jesus. Transbordante da ação do Espírito Santo. Chama Ele. Convida o Espírito Santo, Senhor. Eu quero ter experiência com o Senhor. Eu quero ter experiência. Começa a clamar a Ele. Começa a clamar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Clame a Ele. Começa a clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Não importa a sua condição. Você quer se libertar dessa condição que você está. E Ele liberta. Ele te liberta. Basta dizer: Senhor, eu estou aqui e sou necessitado. Eu preciso de libertação, eu preciso de ajuda, eu preciso de um milagre, eu preciso, a minha família precisa. Meu Deus, eu quero ser transformado, eu quero me converter da religião para a graça. Eu quero sair da religião e entrar na graça maravilhosa, que quem pode dar é só o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar um versículo para que os irmãos também possam meditar. Salmo 116, 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que nós temos para oferecer ao Senhor por aquilo que Ele faz por nós? Só um coração quebrantado, louvor de gratidão, de adoração. Medita também nessa palavra, Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É uma pergunta, em nome de Jesus. O que nós temos para ofertar ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor? Porque Ele nos dá amor, refrigério, transformação, vida nova, renovo. Tudo o Senhor nos dá. Saúde. Ele deu a vida dele por nossa causa. E o que nós podemos dar em troca? Louvor de gratidão, adoração. É isso que nós devemos dar. Dinheiro? Não, dinheiro, Deus não quer dinheiro nosso, nunca. Seu carro, sua casa, nunca foi Ele que nos deu. Ele não quer nada disso, meu irmão. Ele quer você adorando a Ele, louvando, engrandecendo e tendo gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, se você puder, você dá um likezinho aí, se a palavra tocou no seu coração. Não é para mim. Não é para mim o like. Eu sou simplesmente uma pessoa que traz a palavra do Senhor, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, é que eu estou aqui hoje. O like que vocês derem é para que o YouTube possa apresentar esse conteúdo, essa palavra para outras pessoas. E você possa compartilhar para outras, de repente alguém da sua família, um vizinho seu, um colega de trabalho, alguém que está hospitalizado. O Senhor Jesus, Ele quer mudar vidas e transformar em nome de Jesus. Ele transformou a vida dessa samaritana, dessa mulher samaritana e dos familiares dela e daquelas pessoas ali que ouviram. E como ela se alegrou e foi mostrar para os outros, nós também nos alegramos com a palavra, com a transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Então nós queremos dividir com você, essa mesma pessoa, te apresentar. Hoje nós estamos apresentando e falando do único ser que pode fazer isso por nós, em nome de Jesus, amém? Eu te convido mais uma vez a fechar os nossos olhos. Eu quero dizer para os amados irmãos que colocaram pedidos de orações aí, eu não vi, não deu para ler, eu não posso ficar lendo as escritas aí, porque senão eu paro de ministrar a palavra. Mas eu sei que tem pedidos de oração aí, como todos os outros cultos, tem muito pedido de oração. E eu quero dizer para os irmãos que colocaram os pedidos de oração aí, as suas causas, nós estamos apresentando ao Senhor, porque nós como igreja, nós oramos pelos irmãos. Essa mulher aqui, quando ela viu que essa mulher samaritana, quando ela viu que estava diante dela alguém que podia mudar a sua vida, ela não perdeu tempo, ela foi dividir com os outros, ela foi lá, chamou eles, vem cá para vocês conhecerem. É o que nós estamos fazendo, venha para vocês conhecerem. Nós estamos orando, não só eu, mas os irmãos que
Tem muitos irmãos aí que é membro da igreja, membro do ministério qual eu participo, irmãos, que são novos aí, que estão escrevendo, que são de outros lugares. Essa igreja, esse ministério, eles oram, nós oramos pelas suas orações, pelas suas vidas, perdão, pelas suas necessidades, os pedidos de oração que vocês colocam aí. Tem uma irmã, inclusive, que ela mora em outra cidade, inclusive, ela anota tudinho o nome para colocar e apresentar ao Senhor. Nós apresentamos ao Senhor as vossas vidas, as suas petições. Mas eu também quero dizer algo para vocês. Vocês também fiquem na mesma fé que nós, na mesma fé, buscando o Senhor, clamando todos os dias pelo poder que há no sangue de Jesus. Se você começar a buscar conosco, eu tenho certeza que o Senhor já entrou com a providência na sua vida, em nome de Jesus. Assim como Ele já entrou na minha vida, e nas causas que eu tenho apresentado e que eu já apresentei, vivemos experiências e mais experiências. O Senhor é o mesmo Deus e que pode fazer muito por você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque Ele é vivo e Ele está aí com você, assim como Ele está aqui comigo, em nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai amado, mais uma vez, Deus Santo, nós pedimos pelo poder que há no sangue de Jesus. Ó Deus, pelas nossas vidas, pela nossa saúde. Meu Deus e meu Pai, pela vida das famílias. Ó Deus amado, pelos irmãos que participaram nessa noite, que ouviram a Tua palavra, que receberam ela no coração. Meu Deus, que essa palavra possa se expandir, que essa palavra possa crescer e que o Senhor cresça mesmo, Pai. Que o Senhor cresça verdadeiramente na vida dessas pessoas, desse Teu povo sobre a face da terra. Nós cremos no milagre da transformação. Nós cremos no milagre da Tua palavra, no poder que há na Tua palavra, Senhor nosso Deus. Nós cremos sim, porque o Senhor é vivo, o Senhor é vivo e reina, porque o Senhor é vivo, o Senhor faz transformar, o Senhor opera milagres, porque só o Senhor pode operar milagres, porque só o Senhor, mas que hoje nós possamos abrir o nosso coração, deixar o cântaro vazio de lado e encher da Tua presença, da Tua benevolência e do Teu poder. Derrama do azeite sobre eles, ó Pai, derrama do Teu poder sobre eles, sobre as causas, Pai. Aqui tem pedidos de oração e vários, meu Deus, nós estamos apresentando desde já ao Senhor. Opera maravilha, Senhor, porque a nossa esperança está em Ti, ó Pai. O Senhor é o verdadeiro Senhor das nossas vidas, o Senhor é o único Salvador da Tua igreja. Meu Pai, nós pedimos pelos Teus, pedimos pelas causas, Senhor amado, pedimos por todos que estão doentes, por todos que estão devendo tanto, Senhor. Meu Deus, como as pessoas estão devendo, Senhor, abre as portas, mostre para eles, ó Deus, ajude a eles a pagar as dívidas dele. Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é vivo, o Senhor é fiel. Meu Deus, nos ajuda a crer. Ó Pai amado, nós precisamos crer cada vez mais em Ti. Meu Deus, que os nossos olhos e o nosso coração estejam voltados, ó Deus, para a eternidade, porque, Deus, nós buscamos aquilo que vem do alto, nós buscamos o Senhor que vem do alto para as nossas vidas. Nós não estamos buscando nada da terra, nós pedimos a Tua ajuda, pedimos os Teus favores, ó Pai. Quebra todo jugo maligno, quebra toda força contrária, toda opressão, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, porque há poder no sangue de Jesus para quebrar as cadeias das trevas, as forças malignas. Meu Deus, liberta este homem pelo poder que é no sangue de Jesus. Quebra